Oi pessoal do canal Sinvac Lupo Atelier, vem comigo hoje aprender a fazer esse pano da costa. Gente, primeiro passo do pano da costa é o corte. Só que eu esqueci de filmar cortando esse tecido pra vocês. Então, eu volto com um outro vídeo, assim que possível, do corte, tá? É bem facinho. Mas eu vou deixar aqui também no canal. O pano da costa padrão que eu costumo fazer, ele é 75 de largura, que é essa parte do lado, e 2 do comprimento, que é essa parte maior, tá? Que vem aqui. Gente, eu esqueci de falar, esse tecido, ele é um Oxford, tá? É um tecido que eu uso muito aqui pra roupa de ração e roupa de ração arrumadinha, que a gente fala, que é uma roupa que você pode usar tanto em função como em xirê, né? É uma roupa, eu acredito que o Oxford é o tecido mais democrático por ser um tecido em conta e um tecido que não precisa passar, né? Não encolhe e é um tecido que eu gosto muito de trabalhar por esses motivos, tá, gente? E é o seguinte, agora eu vou fazer o acabamento de 2 viras em 3 partes. Uma no comprimento e as 2 laterais. Eu vou deixar uma parte sem fazer acabamento e depois vocês vão entender o motivo, tá? Na hora do acabamento eu mostro pra vocês o porquê. Gente, o acabamento de 2 viras ou de 2 dobras, como algumas pessoas falam, ele é o seguinte, a gente vai fazer 2 dobrinhas aqui, ó, mais ou menos assim, e vamos passar a costura bem aqui no começo da dobra, no começo da onde você tá dobrando, tá bom? Eu vou fazer um pedacinho aqui pra vocês verem, depois eu finalizo e já mostro como que ficou o resultado, tá? Ó, gente, prendi aqui no comecinho, tá? Já fiz as primeiras dobrinhas. Essas máquinas domésticas, elas têm algumas frescurinhas e eu vou passar algumas pra vocês. Sempre comecem a costura com a agulha para baixo, tá? Onde você vai começar aqui, porque ela evita de estar embolando a linha, tá? E aí, eu vou fazer um pedacinho e vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Sempre a gente tem que olhar aonde que tá passando a agulha, né? Ela vai passar bem aqui no comecinho e depois vocês vão ver o resultado do acabamento. Vou mostrar um pedacinho pra vocês de como que tá ficando. Ó, mostra aqui, filho. Tá vendo? A agulha tá passando aqui e o acabamento tá ficando perfeito, tá bom? Vou finalizar aqui essa parte. Gente, já fiz o acabamento aqui dos lados, embaixo, e deixei a parte de cima sem fazer, tá? Vocês vão saber por quê. E agora, já escolhi os aviamentos, são esses 2 que eu vou usar, e vou mostrar pra vocês aplicando primeiramente esse, tá? Esse vai depois. Vou começar a colocar o acabamento, tá? O primeiro aviamento, então, é a parte direita, né? A parte que mostra virada, tá? Direito com o direito pra gente começar. Você vai pensar que tá do avesso, mas é do avesso mesmo, mas depois a gente vira, tá? Eu vou tentar passar, faz um retrocesso aqui, eu vou tentar passando, ó, pra cima da linha de baixo, tá vendo a linha? Então, eu vou tentar passar mais ou menos nessa reta, porque aí já cobre essa parte também da linha de baixo, tá? Tô tentando passar nessa reta. Ó, vou passar aqui todo o final. Tá, pause. Gente, faltando 3 dedos pra chegar aqui na dobra, né, na parte que faz uma parte aqui, ó, do pano da costa do final, que vai dobrar pra cá. Faltando 3 dedos, eu dou uma pausinha. Se os seus dedos forem mais grossos, pode colocar só 2, tá? E aqui eu vou fazer, é uma das formas de fazer esse canto. Tem mais 2 formas e eu vou voltar depois com outros 2 vídeos pra mostrar pra vocês. Mas essa primeira forma que eu uso é fazendo umas preguinhas bem
pequenas, com menos de um dedo. Vou fazer 3 preguinhas, ó. 1, 2. A terceira preguinha, eu já vou fazendo, já vou virando o tecido. Então, ela, ó, posso até dar uma viradinha aqui com o calcador, ó. Porque ela já vai estar pro lado de cá. Eu vou fazer agora até o final. Quando chegar no outro canto, eu vou fazer a mesma coisa, faltando 3 dedos. Gente, cheguei aqui do outro lado, tá? Ó, fiz toda essa parte. Mostra aqui, filha. Mostrei, fiz toda essa parte. Cheguei aqui no outro canto, tá? Falta 3 dedinhos e um pouco mais. 3 dedinhos, começo a fazer umas preguinhas, ó. Primeira. Segunda. E a terceira já vou estar virando. Então, se você tiver alguma dificuldade, você pode até levantar, ó, pode até prender, levantar um pouquinho o calcador com a agulha pra baixo, dar uma viradinha no tecido, não tem problema nenhum. E faz essa viradinha. Aí, agora eu vou até em cima e eu vou mostrar pra vocês cortando aqui no final. Essa parte, tá? Aí, eu corto aqui, tá? E vou mostrar pra vocês como que ficou o canto, tá? Esse canto é uma das formas que eu faço, mas tem outras opções também bem legais que depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Agora eu vou colocar um outro acabamento aqui por cima e eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, tá assim, né? Agora eu vou virar pra rebater a costura. Se eu não fosse colocar mais nenhum aviamento, eu já ia rebater aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Mas como eu vou colocar esse aviamento, então eu já vou rebater a costura com o próprio aviamento, entendeu? Faço um retrocessozinho aqui, sempre olhando se essa parte de baixo tá pra cá, pra ela não ficar dobrada pro outro lado. Então, eu vou rebatendo já com esse outro acabamento, ó. Bem na pontinha, porque eu quero que fique essa parte bem fixa aqui. Depois eu vou ter que passar mais uma costura do outro lado do acabamento, porque ele é um pouquinho largo, né? Se ele não fosse tão largo, eu iria usar o zigue-zague e já pegava ele todo, já junto com o rebate da costura. Como ele é larguinho, eu vou fazer só aqui no começo e depois eu passo a costura aqui também deste lado, tá? Vou mostrar pra vocês aqui quando chega embaixo, na parte das preguinhas, como que eu vou fazer. Ó, gente, então aqui eu comecei, na parte da dobra, comecei a fazer as mesmas preguinhas, ó, que eu tenho aqui, no mesmo sentido. Ó, uma levantadinha, vou dar uma ajustada, ó. Vou fazer mais uma, pra dar aquela viradinha. Na terceira, ele já vai estar mais... já quase virando, então, a gente já pode até colocar a linha pra baixo, a agulha pra baixo e já dar uma virada, ó. Dá pra ajustar também o tecido. Pode dar uma puxadinha. E aí, a gente continua, até chegar na outra dobrinha do outro lado. Gente, já passei uma costurinha aqui também nessa parte, porque como é um acabamento um pouquinho largo, ele iria ficar com essa partezinha solta, né? O canto ficou assim, eu achei que ficou um resultado muito bom, apesar de não ter sido o que eu pretendia fazer um outro tipo, que eu vou mostrar pra vocês também em outro vídeo, mas eu achei que ficou bem legal. Essa voltinha que a gente fez também com essas preguinhas, aqui, gente, tem que passar bem rente, tá? E prendendo bem devagar, até mesmo com o dedo, pra passar a costura, tá? Pra ela dar a voltinha bem certinha. Mas eu gostei bastante do resultado, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento de cima. Eu já explico pra vocês como que vai ser. Vocês lembram que a gente deixou essa parte aqui sem acabamento, né? Então, agora nós vamos virar e vamos fazer acabamento de 2 dobras por aqui, ó. Porque o acabamento de 2 dobras, ele vai vir pegando até o acabamento, então vai ficar bem perfeito. Vou virar aqui, vou começar a fazer as 2 dobrinhas e eu já começo a mostrar pra vocês. Ó, gente, fiz a primeira dobra, vou fazer a segunda, tá? Vou posicionar aqui o calcador. Vou dar já um retrocesso aqui também, porque essas bordinhas, elas têm que ficar bem firmes, tá? E vou dar um retrocesso aqui também,
nesse começo mesmo, pra também ficar bem firme. E aí, já venho com essa costura de 2 viras até em cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá ficando, ó. Tá vendo? Ela fica bem perfeitinha. Vou finalizar aqui. Gente, aqui eu dou um retrocesso também, tá? No final, porque... pra ficar bem firme, ó. Tá vendo? Mais um retrocesso aqui. Pra ficar bem firme, tá? Aí, eu já vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó. Fica assim. Porque o acabamento tá ficando preso com o acabamento de cima de 2 viras. Gente, essa voltinha aqui, esqueci de mostrar um detalhe. Se vocês quiserem, dar um pontinho aqui, ó, pra essa parte ficar mais presa no tecido de baixo, tá? Dá um pontinho aqui, ele fica mais assim pra trás, pra ele não ficar subindo, tá bom? Eu costumo dar esse pontinho aqui, mas é isso por enquanto. Gente, resultado do pano da costa, ó. Eu achei muito bonito, tá? Vou tentar colocar aqui na modelo pra vocês verem e deixo a foto no final, tá? Resolvi também fazer um ojá, combinando, que algumas pessoas conhecem como pano de cabeça. Fico devendo pra vocês o vídeo do corte e também outras formas de fazer esse canto. Inclusive, tem um que eu acho muito bonito, que se chama canto mitrato. É o que eu tive mais dificuldade de fazer e que hoje eu acho super facinho. E volto pra mostrar pra vocês outras formas de fazer esse canto, tá? Outras formas que ficam um acabamento bem bonito também. Então, gente, por hoje é só. Curtam bastante, compartilhem, comentem as dúvidas de vocês e algumas outras formas que vocês também utilizam, que eu também quero aprender.